Igreja Evangélica Assembleia de Deus Nova Vida. Uma porta aberta para você e sua família. Como é bom ter uma família, viver em comunhão no amor de Deus. Alegrias e falsa vitória, falsas glórias. E como um pedaço de cana ele me mastigou, e em bagaço me arrastei até a igreja, onde encontrei Jesus. Jesus Cristo. Jesus Cristo. A fumaça do demônio alucinou-me, e a coisa branca me arrastou até a miséria. Foi sim, tudo que era bom de mim se afastou, e em bagaço me arrastei até a igreja, onde encontrei Jesus. Jesus Cristo. Jesus Cristo. Ele Deus, deu o poder para vencer o pecado. Tem misericórdia de mim. Oh meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, aleluia. Também quero saudar os irmãos com a história, né? E pela misericórdia de Deus, né, eu sempre criei a Deus, eu sempre orei a Deus, que meu irmão falou, né? Eu não era crente, mas eu orava a Deus, irmão. Muitas vezes eu ia trabalhar, né? E eu pegava, acochava um cigarro aqui e ia para ali, para aquele pé, um pé de caju que eu tenho ali. E lá, antes de eu fumar, eu orava a Deus. E graças a Deus, Deus sempre me guardou de todo mal. Deus sempre me livrou de todo mal. Apesar, né, que vinham os que apontavam, os que diziam que ele não vai conseguir, né? Mas sempre eu tive um Deus, né, que velou por mim. E para a honra e a glória do Senhor, né, um certo dia eu estava aqui em casa, né, e o nosso irmão Edivaldo, que morou aqui, né, conhecido de muito da igreja, do pastor, e disse: irmão Davi, a gente vai abrir um trabalho aqui nessa igreja aqui, né, que foi onde aconteceu todo o projeto da Nova Vida, né, aqui atrás, né, nessa humilde casa. E eu digo: tá certo, irmão, graças a Deus, vamos. É bom, eu disse, é melhor do que muitas coisas que já aconteceu aqui nesse lar, né, onde tinha uma pessoa muito boa, mas que o inimigo dragou ele, né, nosso irmão Chio, meu irmão em Cristo Jesus, né, Deus guardou, né, de uma certa forma não foi, né, tão amável, né, irmão da nossa irmã ali, Mauricéia, né. Eu digo: não, graças a Deus, eu sei que onde ele estiver vai ser uma melhora, um alívio para ele. E ali Deus abriu aqui o ministério, né, veio para cá, e eu comecei já a me envolver, que nem muitos sabem, não falo que meus autores não era nem crente, mas eu comecei a me envolver, de quebrar as paredes, tudo eu me envolvi com a obra do Senhor, e eu não era crente, né, e fui ficando por aqui, e Deus, graças a Deus, trouxe o ministério para cá. O pastor Jorge Edivaldo sempre falava, uns 6 anos atrás, né, o irmão de Edivaldo falava: ó, Davi, o pastor Jorge Cerqueira é meu pastor lá em Aracaju, ele vem aí, ele é uma benção, e eu vou te apresentar a ele. Eu digo: tá certo. E eu nem ligava, né, de pastor Jorge. E muitas vezes ele subia aqui, né. A última vez que eu me lembro que ele subiu aqui nesse morro, teve um culto aqui, né, e teve um problema com a energia. Ele chegou aqui na casa do nosso irmão Edivaldo, o culto foi ali, e eu sempre ficava vigiando o culto, né, irmão, ficava maravilhando, ficava chorando. Aqui era uma cerca, não era nada assim. Eu entrava aí embaixo, ali, na casa do irmão, ficava olhando ali as irmãs, glorificando o nome do Senhor, exaltando, o fogo descendo, e eu ficava pensando na minha, eu digo: meu Deus, diz irmão alegre, que coisa boa estar na presença de Deus, e eu aqui aprisionado, né. E assim eu me envolvi com a obra de Deus, né, e os irmãos vinham para cá, para minha casa. Eu tinha um bar,
né, que foi uma coisa muito ruim na minha vida, mas eu tinha um bar, tinha as cadeiras, tinha as mesas, né? Então o pastor Nildo aí, que não deixa nós mentir, que eu estou falando para exaltar. E sempre a gente se envolvia com a obra de Deus, os irmãos vinham aqui usar o nosso banheiro, e eu ficava aqui, né? Eu tinha uma rede ali atrás, onde essa cozinha era só uma coberta, e eu ficava só ali, né? Quando eu vi um irmão batendo na porta, eu corria lá para trás. O meu terreno vai até lá embaixo ali, eu corria lá para trás, ficava lá escondido na bananeira, minha esposa me chamando, meu filho, cadê você? Venha, vai. O irmão Adivaldo, o filho do pastor Júnior, do pastor Nildo Júnior, né? Me chamava, meu irmão, me encontrava trabalhando no meu emprego ali na Terraplanagem, ele, irmão, vai lá ouvir a palavra de Deus, o Senhor é tão bom, ajuda na obra de Deus, e vai lá, e eu sempre me escondendo, irmão, mas era o inimigo que estava, né, me prendendo, né, e eu fiquei naquela peleja, né, e quando foi um certo dia, minha esposa chamava, o pastor Nildo, né, o nosso irmão Lucas, me abordava por ali, me chamava, e eu sempre me esquivando, né, mas quando foi um dia, irmão, eu estava aqui na minha porta, eu estava em casa. Só que Deus só entra na nossa vida quando nós dá lugar, né? Quando a gente dá lugar, quando a gente abre o nosso coração para Deus, Deus faz morada. Assim como ele diz lá no Apocalipse, estou à porta e bato. Se abrir, eu entrarei e cearei com você, né? E eu já há alguns tempos que eu peguei 22 anos, irmão, viciado, né? Entorpecente, usei vários tipos de entorpecente, e eu, já uns meses antes do ministério vir, eu tinha dito, o que é que eu estou fazendo? Eu vou abandonar tudo isso. Aí fiquei por aí, minha esposa me dando uma força, tudinho. E quando foi no dia que eu me converti a Deus, no dia 12 de agosto de 2008, né? De 2008 eu me converti a Deus. E eu estava aqui em casa fazendo um bocado de dia que eu não usava entorpecente. Já fazia, parece que era 18 dias, era 28 dias, né? Chegou um jovem na minha porta, né? Aí eu estava ali, conversando com outro camarada meu. Aí ele chegou e disse... Eu digo, ô meu filho, quer que eu esteja agoniado? Ele, não, irmão, por isso que a gente faz isso, a gente faz aquilo. Eu digo, mas por que não? Porque a gente quer comprar uma dolinha, né? Que chama dolinha, né? Uma dolinha de maconha. A gente quer comprar uma dolinha e só tem 3 contos, e ninguém já pedia um, já pedia outro, e ninguém dá. E dá logo vontade da gente roubar, irmão. Eu digo, não faça isso não, meu irmão. Por causa disso você não vai roubar, não. Eu puxei da carteira, peguei R$2 a ele. Ele disse, ó, Davi, eu vou lá embaixo e vou comprar e vou trazer pra todo. Eu digo, não traga não, que eu tô usando isso não, você não sabe que eu tô usando? Aí ele, não, mas eu vou trazer. Eu digo, não traga não. Aí passou, depois de 3 horas eu tava aqui, quando eu vi ele chamou de rei, né? Porque assim, pra quem não conhece, o meu nome ser Davi Rei, eu sempre era conhecido assim no meio né, desses outros irmãos meus, que eu tinha sempre o rei, era rei pra lá, rei pra cá, ou negão. Ninguém me chamava de Davi, era só rei ou negão. E ele voltou, né, com aquela metade daquela dolinha e me deu. Eu digo, eu não quero não, rapaz, ele não quer. Igreja Evangélica Assembleia de Deus Nova Vida. Uma porta aberta para você e sua família. Como é bom ter uma família, viver em comunhão, no amor de Deus.